6h45 da manhã. A névoa que desce sobre o Parque Tecnológico de Campinas não é aquela das mídias hollywoodianas, romântica, etérea e envolvente. É uma névoa pesada, pegajosa, que senta nos ombros como uma mão gelada e úmida. Cheira a eucalipto queimado, a cobre oxidado das antenas de comunicação, a capital de risco gasto em reuniões de madrugada. É meu horário favorito do dia. É o único momento em que aquele parque, meu parque, sente-se completamente meu, antes que a primeira onda de Teslas e Rivians invada como um enxame de gafanhotos metalizados, trazendo consigo um tsunami de matcha gelado e confiança completamente infundada. Caminhava pela perimetral da praça, inspecionando o paisagismo. Meu cabelo, preso em um rabo de cavalo prático, começava a ficar úmido com a umidade. Meu marido, Robert, costumava dizer que você podia medir a saúde de uma empresa pelo estado de suas hortênsias. Se a irrigação está quebrada, o fluxo de caixa está quebrado. Se as flores estão murchas, o CEO está mentindo. Passei 15 anos testando essa teoria, e raramente Robert estava errado. Parei diante da entrada principal do edifício Bandeira, aquele monólito de vidro que atualmente abrigava a Vertex AI, a startup do mês, que havia alugado os 3 últimos andares 6 meses atrás. Foi então que a vi. Uma Bentley Continental GT, com envoltório fosco em preto fosco. Rodas customizadas que provavelmente custavam mais do que minha primeira casa. Estacionada diagonalmente, ocupando não apenas 2 espaços, mas 2 espaços específicos. A zona de carregamento listrada com fitas vermelhas e amarelas, e a minha vaga. Minha vaga. A única vaga do parque com um extenso desbotado em branco que lia: reservado, à mercê. Fiquei ali, sipping meu café preto de um termo de aço inoxidável que tinha visto mais canteiros de obras do que um fiscal sindical. Apenas observando. A audácia daquilo. O motor ainda ticava esfriando. O carro parecia um escaravelho machucado, sentado no meu asfalto com uma propriedade que não possuía. As portas de vidro do saguão se abriram de repente. Saiu um homem que parecia ter sido gerado por um modelo de IA com o prompt específico. Diretor arrogante de startup anos 30, vício em Adderall, falta total de autoconsciência. Usava um colete que era pelo menos 2 números menor que seu tamanho real. Desses coletes que executivos tech usam para parecerem acessíveis e disruptivos. Loafers sem meias. 2 iPhones na mão. Esse era Devon. Tinha visto sua foto no site da Verts, geralmente acompanhada de uma citação sobre desconstruir paradigmas, ou algo igualmente vazio. Ele não olhou para meu rosto. Homens como Devon nunca olham para o rosto de uma mulher com mais de 40 anos, a menos que ela esteja segurando um talão de cheques ou uma intimação. Olhou para minhas botas de trabalho, couro prático, biqueira de aço, gastas de verdade. Olhou para minha jaqueta de lona pesada, olhou para o molho de chaves pendurado no meu cinto. "Ei, você!" gritou sem nem diminuir o ritmo. "Anda, vem cá." Virei-me lentamente. Levei um segundo. 2. Deixei que ele sentisse o peso do tempo desperdiçado. "Desculpe", respondi, com a voz que uso quando enterro maridos e negocio contratos em águas de tubarão corporativo. Plana, calma, destituída de emoção. "Você é da manutenção, certo? Ou do valet, sei lá." Ele parou 5 metros de distância, continuando a rodar em um dos telefones, os olhos nunca tocando os meus. "Estou atrasado para um Scrum. Estaciona isso e não risca as rodas, ou eu tiro seu emprego. Ah, e traz aquele café caro, o de abacate. Você provavelmente chama de açaí ou algo assim." Ele jogou as chaves. Foi um lançamento por baixo, preguiçoso e desinteressado. O pesado chaveiro de metal traçou um arco através da névoa da manhã. O tempo dilatou-se. Naquele segundo, tive uma escolha. Poderia pegá-las. Poderia explicar quem eu era. Que eu possuo o asfalto em que ele está em pé, o prédio atrás dele, e tecnicamente o ar que ele está poluindo com aquele cologne ridiculamente caro que provavelmente custa mais por mililitro do que champanhe. Não mexi as mãos, não pisquei.
Apenas observei enquanto o chaveiro batia no pavimento com um som satisfatório de plástico encontrando concreto. Deslizou pelos azulejos e pousou em uma poça de condensação que escorria das hortênsias. Devon parou de rodar. Olhou para as chaves. Olhou para mim. Seu rosto contorceu-se em uma máscara de choque puro. O rosto de uma criança que tinha acabado de ouvir não pela primeira vez em sua vida. Você está surda? Gritou, a voz rachando com indignação. Pega elas. Essa é uma máquina de 200 mil. 200 mil? Dei outro gole no meu café. O líquido estava morno, mas ainda havia vida nele. Está estacionado em uma zona de reboque, comentei, com a mesma serenidade. E você deixou cair suas chaves. Ele avançou, invadindo meu espaço pessoal com a agressividade de alguém que nunca tinha ouvido não de verdade. Ele cheirava a bebidas energéticas velhas e hidratante caro. Você sabe quem eu sou? O tom era de ameaça pura. Sou o diretor de operações aqui. Consigo te comprar e te vender antes do almoço. Consigo fazer uma ligação. E você sai daqui arrastado. Qual é seu nome? Brenda? Karen? Qual é? Sorri. Não foi um sorriso agradável. Foi o sorriso de um predador observando uma gazela manca. Devon, disse calmamente, sugiro que mova o carro. Os guinchadores desta cidade são predatórios. Não se importam com seu título de trabalho. Ele cuspiu as palavras. Vou deixar ele lá. Se tocar nele, eu processo. Vou chamar a empresa de gerenciamento e ter você demitido até o meio-dia. Qual é seu nome? Ava, respondi. Apenas Ava. Bem, Ava. Seus olhos brilhavam com raiva adolescente. Comece a atualizar seu currículo. Você está despedida. Ele se virou e voltou para dentro do prédio, deixando a Bentley deitada diagonalmente nas fitas, um monumento negro ao seu ego. Fiquei ali por um momento, ouvindo as portas de vidro deslizarem fechadas. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não tremiam. Na verdade, uma clareza cristalina e fria tinha caído sobre mim. Aquela sensação que você tem quando percebe que está completamente, absolutamente no controle. Ele achava que eu era a ajuda. Achava que eu era um fantasma na máquina de seu sucesso. Achava que o mundo funcionava de um jeito, onde pessoas como ele ganham e pessoas como eu obedecem. Tiraria esse pensamento dele. Não rapidinho, não com uma ligação para o guincho. Precisava ser lento. Precisava ser metodológico. Precisava ser estratégico. Peguei meu telefone, abri o app de notas, criei um novo arquivo. 3 horas depois, estava no café compartilhado no térreo, um espaço que eu mesmo havia subsidiado para manter um toque de civilização em meio ao caos corporativo. A barista era uma rapariga chamada Sarah, 20 e poucos anos, ética de trabalho inabalável, a única pessoa naquele prédio que parecia genuinamente gostar de estar ali. Eu tinha pedido um café preto. Sarah estava preparando quando Devon entrou como um furacão, acompanhado por 2 jovens engenheiros que pareciam aterrorizados. Não é para você, gritou para Sarah, apontando para a bebida dela. Essa é uma bebida de startup. Precisamos de algo que nos deixe despertos. Você tem o verde? O verde radioativo? E traz 3. E torna-o forte o suficiente para te matar. Sarah balançou a cabeça, começando a trabalhar. Seus olhos encontraram os meus brevemente. Aquele olhar de, por favor, tenha paciência comigo, que pessoas que trabalham em serviços desenvolvem. Devon continuou, sua voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Aliás, qual é o seu nome? Sarah? Sua barista precisa de mais atitude. Você trabalha para uma empresa que está mudando o mundo. Haja como se estivesse. Ele se virou para seus companheiros. Você pode acreditar que ela sequer tentou fazer conversa pequena comigo? Conversa pequena. Que tipo de serviço é esse? Sarah preparava o café com movimentos precisos, deixando que a dele deslizasse sobre o balcão com uma postura profissional cuidadosa. Devon pegou o copo sem nem dizer obrigado. Seus telefones já estavam de volta em suas mãos. Aquele duplo ato de engajamento que parecia ser sua principal habilidade. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo, completamente presentes em nenhum deles.
Depois que ele saiu, deixando a porta do café aberta, Sara respirou como se tivesse estado segurando a respiração o tempo todo. Ela olhou para mim, depois para a porta por onde Devon tinha desaparecido. Peço desculpas, sussurrou para ninguém em particular, deixando uma nota de R$ 10 no pote de gorjeta. Depois me olhou. A realização estava vagarosamente ocupando seu rosto. Ela conhecia quem eu era. Uma das poucas que sabia. Ele é muito assim, Sra. Mercer, Sarah disse, usando meu sobrenome com um cuidado quase reverencial. Assim, bem, assim, com todo mundo. Ele lida com os estagiários e eles choram. Ele contrata e depois dispensa pessoas por não vibrarem certo. HR tem um arquivo sobre ele do tamanho de um dicionário, mas ele traz a receita. Então, ela deu de ombros derrotada. Eu estava bebendo meu café, observando Sarah limpar balcões que já estavam limpos. Aquele movimento ansioso de quem quer desaparecer. Ele é assim com todos? Perguntei, mantendo o tom casual, como se estivesse apenas fazendo conversa. Terrível com todos, confirmou Sarah, pegando uma xícara preta que estava sendo preparada. Mesmo assim, está tentando convencer o conselho a aprovar uma espécie de takeover do campus. Quer transformar o pátio em uma quadra de pickleball. Disse que seria bom para a cultura corporativa e integração de espaço. Congelei. O pátio, meu pátio. O com os sicômoros que meu marido plantou com as próprias mãos 20 anos atrás. O espaço que desenhei especificamente como um refúgio para meditação e reflexão silenciosa. Pickleball. A raiva que fluiu em meu estômago não era quente. Não era a ira vermelha do momento. Era nitrogênio líquido, frio, preciso, química pura. Coloquei meu café no balcão. Não se preocupe com ele, Sarah, disse, e minha voz tinha aquela qualidade que assusta as pessoas mesmo quando estou sendo gentil. Ele é temporário. Sarah piscou. A sujeira é paciente, continuei levantando-me. A sujeira eventualmente cobre tudo. Caminhei para os elevadores. Meu reflexo no espelho de aço escovado do elevador mostrava uma mulher de cabelos grisalhos, botas práticas, jaqueta de lona. Não parecia assustadora, não parecia poderosa, mas era. Era os dois. O elevador subiu para o quarto andar onde meu escritório aguardava, modesto, sem paredes de vidro, sem feijões de confeitos de decoração, apenas uma mesa sólida de carvalho velho, uma vista de toda a praça e um cofre contendo as escrituras originais do terreno. De minha janela, observei a Bentley ainda estacionada ilegalmente, ocupando espaço que não lhe pertencia. Devon tinha não apenas estacionado em minha vaga, tinha estacionado em um contrato violado. Era um presente. Eu apenas precisava desembrulhá-lo cuidadosamente. Meu escritório tinha tudo o que eu precisava. Abri meu laptop, um modelo empresarial chato, nada de brilhos corporativos, apenas o que funciona. E puxei o contrato de aluguel da Vertex AI. Era um documento grosso, redigido 3 anos atrás por Marcos, o antigo CFO deles. Um homem decente, cuidadoso, alguém que entendia que um contrato de aluguel comercial não era uma sugestão, era uma bíblia. Passei página por página, meus olhos varrendo a prosa jurídica, com a atenção de quem passou 2 décadas aprendendo a ler nas entrelinhas. Seção 1. Definição de termos. Seção 2. Duração do arrendamento. Seção 5. Disposições de manutenção. Seção 8. Acesso a instalações comuns. Então encontrei. Seção 14. Facilidades de estacionamento e conduta de ativos. Meu peito aqueceu com uma sensação oleosa e satisfatória. Li uma vez, li de novo. E novamente. Oh, Devon, você não apenas estacionou em minha vaga. Você estacionou em um incumprimento de contrato. Para entender por que aquela Bentley era o prego no caixão, você precisava entender o próprio cadáver. A Vertex AI tinha se mudado 8 meses atrás. Naquele tempo eram diferentes. Eram operados por Marcos e um CEO que era um engenheiro brilhante e quieto. Eu gostava de Marcos. Entendia que um contrato comercial era uma religião, não uma negociação. Assinamos os papéis sobre uma garrafa de Pinot Grigio em uma sala de conferências que cheirava polonês de limão. Ele respeitava o prédio.
respeitava a história. Mas em Silicon Valley, as empresas envelhecem em anos de cão. 6 meses atrás, a Vertex recebeu uma injeção massiva de financiamento Série B. 50 milhões. Com esse dinheiro veio o inchaço. Marcos foi transicionado por não ser suficientemente agressivo. O CEO Keto foi rebaixado para um papel de figurante. E então entraram os growth hackers, os Devans, os caras que acreditavam que disruption era uma virtude. A atmosfera do prédio mudou da noite para o dia. O saguão que eu tinha cuidadosamente projetado com minimalismo mid-century, madeira de mogno, iluminação suave, silêncio, foi subitamente infestado com placas de neon que diziam coisas como "trabalhe mais" e "mexa-se rápido e quebre coisas". Eles literalmente quebravam coisas. Quebraram as persianas automáticas. Quebraram a máquina de café do saguão. Riscaram os pisos de calcário com patinetes elétricos. Insistiam em andar de patinete dentro de casa. Tolerava tudo isso. Depositava os cheques. O aluguel era exorbitante e eles pagavam no prazo. Mas dinheiro não compra educação. E certamente não compra classe. Agora, sentado em meu escritório com aquele contrato na minha frente, comecei a entender o verdadeiro tamanho do perigo que Devon representava. Não era apenas desrespeitoso. Ele era seriamente incompetente, e a incompetência corporativa tem um custo. Meu telefone tocou. Lídia. Lídia é minha consultora de conformidade externa, uma ex-inspetora de construção que fumava em cadeia e odiava absolutamente todo mundo, mas odiava violações de código muito, muito mais. Lídia, disse quando atendi, tenho um trabalho para você. É aquela startup de tecnologia? Sua voz era áspera como papel de lixa, efeito colateral de 30 anos de cigarros. É. Eles quebraram algo? Estão perfurando a parede que contém os cabos de fibra ótica principal, para instalar carregadores de veículos elétricos não autorizados em uma área comum. Silêncio no outro lado. Depois, o som de um isqueiro clicando. Uma inalação profunda. Estarei aí às 6 da manhã, disse Lídia, sua voz adquirindo aquele tom que significava que eu tinha feito seu dia, ou talvez sua semana. Traga as plantas, vou enterrar esses idiotas em fita vermelha. Não é apenas fita vermelha, Lídia, respondi, observando a Bentley ainda lá embaixo, ainda ocupando aquilo que não era dela. Vamos construir um dossiê. O som de picaretas acordou o parque às 7 da manhã. Não estava em meu escritório ainda. Estava inspecionando os sistemas de irrigação na área sul, botas afundando levemente na grama ainda molhada de orvalho. Ouvi o barulho, aquele ratatatat cavernoso de metal encontrando concreto, ecoando nas fachadas de vidro, vibrando até a sola de minhas botas. Construção. Não havia permissão. Não havia aprovação. Não havia nada. Dirigi meu carrinho de golfe. Sim, tenho um carrinho de golfe. E sim, pareço ridícula nele, mas é eficiente. Ao redor do canto para o estacionamento de hóspedes. Ali estavam 3 vans brancas marcadas Quick Charge Solutions. Uma equipe de 8 caras estava rasgando o asfalto iridescente do lote de hóspedes. Não o lote de inquilinos, o lote de hóspedes. E cavando uma trincheira através de um canteiro de grama ornamental para colocar condutos. Devon estava lá, apontando um tablet onde havia um blueprint desenhado, usando um capacete que parecia não ter um único grão de poeira nele. Estacionei o carrinho, caminhei até lá. A destruição era visceral. Eles tinham cortado os sistemas de raízes de 3 arbustos agapanthus maduros, plantas que eu tinha plantado pessoalmente, que levaram 3 anos para estabelecer, que agora estavam deitadas na trincheira como corpos mutilados. Eles estavam furando direto em uma parede de contenção que eu sabia com certeza continha o tronco de fibra ótica principal para todo o campus. "Pare!", gritei acenando os braços. "Desliguem!". Os picaretas desaceleraram. O capataz olhou para cima, viu uma mulher maluca em uma jaqueta de lona e hesitou. "Vocês não podem cavar aqui", disse, caminhando para o buraco. "Esse é um lote de hóspedes, e aquela parede contém as linhas de fibra ótica para o edifício B. Se vocês perfurarem aquilo, derrubam a internet para a firma de pesquisa médica do lado."
Eles estão fazendo testes clínicos ao vivo. Devon se virou lentamente com aquele movimento que as pessoas fazem quando acham que você é sobre ser completamente ignorado. Relaxa, avó, disse com um sorriso que não era amigável. Estou instalando carregadores privados de veículos elétricos para os executivos. Precisamos de supercarregadores dedicados. Não me importo com os nerds médicos. Me importo em carregar meu Tesla em 20 minutos. A parte que mais me irritou não foi a agressão, não foi o desrespeito. Foi a certeza absoluta em sua voz de que isso seria tolerado, que ele era tão importante, tão central para o universo, que regras simplesmente não se aplicariam. Você tem uma permissão? Perguntei calmamente. Tenho uma visão, retrucou. Você tem aprovação do proprietário? Sou basicamente o proprietário, bufou. Vertex paga 60% do aluguel neste parque. Eu possuo este lugar. Agora, saia do meu caminho antes que eu chame a segurança. Eu sou a segurança, murmurei. Mas ele já tinha se virado de volta para o capataz, gritando. Continuem perfurando. Se ela importuná-los de novo, borrifem-na com a mangueira. Dei um passo para trás. Peguei meu telefone. Fotografei a trincheira. Fotografei as raízes cortadas. Fotografei a van. Fotografei as placas de licença. Depois caminhei para longe. Ele queria jogar. Ele queria provar que possuía o lugar. Tudo bem. Eu possuo o lugar. Literalmente. De acordo com documentos antigos e segurados no meu cofre. Essa noite haveria uma festa de inquilinos no saguão. Geralmente, eu pulava esses eventos. Muito chardonnay barato, muita troca de cartões de visita, muita falsidade. Mas hoje à noite eu iria aparecer. Eu precisava ouvi-lo afirmar suas mentiras em voz alta, de uma forma que eu pudesse usar. O saguão estava infernal. A Vertex tinha assumido o evento completamente, naturalmente, e instalado um DJ tocando música eletrônica em um volume que fazia as janelas vibrarem. Devon estava no centro de um círculo de adoradores, segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro. O clichê corporativo era tão espesso que você poderia cortá-lo com uma faca. Eu coloquei um blazer sobre minha roupa de trabalho, essa era a minha versão de usar smoking, e desci. Peguei um copo de água com gás. Mantive minha margem do círculo, indetectável. Então eu disse para a velha. Devon estava contando para seus admiradores, sua voz alta o suficiente para ultrapassar a batida. Se você quer parar o progresso, pode ir trabalhar na biblioteca. Estamos assumindo todo o lote em breve. Vou asfaltar aquele jardim estúpido no fundo e colocar um heliporto de drones. Quem precisa de plantas quando você pode ter inovação? O grupo riu. Aquele tipo de riso que é metade medo, metade adoração. Mas e o contrato de aluguel? Perguntou alguém. Uma engenheira jovem que parecia genuinamente curiosa. O proprietário não tem direito de aprovação de coisas como essa? Devon fez aquele gesto que os homens arrogantes fazem quando estão prestes a contar uma piada de seu próprio respeito. O proprietário é uma empresa de Shell, Mercer Holdings, provavelmente algum baby boomer vivendo na Flórida. Nós não nos importamos contanto que o cheque limpe. Ele tomou um gole de champanhe. Honestamente, eu nem li o contrato. Por que eu leria? Somos a Vertex, fazemos o que queremos. Congelei. O copo de água parou no ar. Ele não tinha lido. Não sabia sobre as cláusulas de servidão. Não sabia sobre as estipulações de gozo tranquilo. E certamente não sabia sobre a seção 22, alteração material de premissas e confisco de ativos. Sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno que havia tido em dias. Virei-me para sair e Devon capturou meu olhar. Piscou para mim. Aquela piscada de zombaria, arrogante, de alguém que está completamente seguro de que venceu. Levantei meu copo de água para ele. Apenas um brinde silencioso. Aproveite, Devon, sussurrei, embora ele não pudesse me ouvir. Beba tudo. Subi novamente para meu escritório. Eram 21 horas. Tirei o telefone e liguei para Lídia. Lídia, disse quando ela atendeu. Ela estava fumando, você poderia ouvir. Não é apenas fita vermelha. Vamos construir um dossiê. Vamos construir um dossiê tão completo, tão detalhado,
que quando terminarmos, Devon Banks não será capaz de alugar um armário de vassoura em uma empresa de emergência de classe C. Lydia riu. Foi um som como o cascalho sendo derramado em um barril. Quando começamos? Perguntou. Amanhã às 6 da manhã. Desliguei e observei as luzes de festa do saguão pulsarem através da escuridão. A trilha sonora eletrônica ecoava pelo prédio, estridente e vazia, e cheia de pessoas que acreditavam que a juventude era sinônimo de invencibilidade. Eles não sabiam o que estava vindo. Ninguém nunca sabe, até que é tarde demais. Lídia chegou como prometido. Uma mulher que parecia ter saído direto de um filme noir, que desistiu de resolver assassinatos para se concentrar em violações de zoneamento. Trench coat apesar do sol da Califórnia. Uma prancheta que parecia uma arma. Seu olhar foi direto para a trincheira. Conduíte desprotegido, murmurou, chutando um pedaço de tubo plástico. Menos de 18 polegadas de cobertura. Nenhuma fita de aviso. Isso é um risco de incêndio, um risco de viagem e uma ofensa para o Código Elétrico Nacional. Documente tudo, disse, segurando a pulse fita métrica. Pelos próximos 3 dias, Lydia e eu nos tornamos sombras invisíveis. Não confrontamos Devon, não gritamos. Apenas observamos e escrevemos. O dossiê começou a crescer. Não era apenas o estacionamento ou os carregadores. Violação. 1. Subletting não autorizado. Encontramos uma startup de criptominação operando em um armário de suprimentos no terceiro andar. Devon estava cobrando-lhes aluguel em Bitcoin. Violação direta da cláusula de exclusividade. Violação 2. Código de incêndio. Eles tinham bloqueado a saída de emergência na ala oeste com uma mesa de futebol de botão e um palete de solo. Lydia realmente riu quando viu aquilo. Se houver um incêndio, disse sua voz áspera, você morrerá gritando sobre quem pega o goleiro. Violação. 3. Poluição sonora. A empresa de pesquisa médica ao lado, meu melhor inquilino, aquele que paga 5 anos adiantado, apresentou uma reclamação formal. Aparentemente, as sessões de brainstorming criativo da Vertex envolviam um subwoofer que estava literalmente vibrando os microscópios do laboratório. Cada dia o dossiê crescia, fotos, leituras de decibéis, relatórios de violação do código, um mapa de negligência corporativa progressiva. Eles pensam que isso é inovação, comentou Lydia, fotografando um controlador de energia conectado com um protetor de surto, que estava conectado a 3 outros protetores de surto em uma corrente de morte elétrica esperando para acontecer. Eles não entendem que você é a proprietária. Por que não deveria contar? Perguntei, observando-a trabalhar. Porque se você contar, eles simplesmente vão se desculpar e tentar pagar uma multa. Vão tentar conquistá-la. Vão contratar um advogado da startup que foi para Stanford e fará com que parecesse que você é a irracional. Lydia fumava, her eyes never leaving the page. Você não quer uma desculpa, quer? Não, confirmai. Quero que eles saiam, ou quero que quebrem. Lydia sorriu. Era a primeira vez que a ouço sorrir, e foi uma coisa assustadora, como escuta umas pedras quebrando. Você é apavorante quando fica quieta, declarou. Não sou quieta, respondi. Sou apenas muda. O ponto de virada veio na quinta-feira. Estava no saguão, polindo os corrimões de latão. Sim, eu faço isso às vezes. Me acalma quando fico sobrecarregada. Quando ouvi Devon no telefone. Ele estava caminhando e falando alto, como sempre, completamente ignorante de que as paredes tinham ouvidos. Sim, o conselho está pressionando sobre a taxa de queima, estava dizendo. Mas eu disse para eles que temos a instalação bloqueada. Eu disse para eles que temos um arrendamento sobre a estrutura de estacionamento. Sim, menti. Quem se importa? Eles estão em Nova York. Não vão vir aqui contar vagas de estacionamento. Contanto que a avaliação se mantenha até o IPO, estou sacando. Congelei. Meu pano de polimento parou. Ele não era apenas um inquilino ruim. Ele estava defraudando seus próprios investidores. Estava afirmando propriedade de áreas comuns que não possuía. Especificamente, minha estrutura de estacionamento,
para inflar a avaliação da empresa. Isso não era apenas quebra de contrato, isso era fraude. Voltei para meu escritório e liguei para Arthur, meu advogado, um homem afiado e de tubarão chamado Arthur, que tinha passado 30 anos mordendo pessoas do tipo errado. Arthur, disse quando ele atendeu. Hipoteticamente, se um inquilino afirmasse propriedade de áreas comuns para obter financiamento, e essas áreas comuns são explicitamente definidas como controladas pelo proprietário no arrendamento, isso é apenas um incumprimento ou é fraude? Arthur riu. Aquele riso de advogado que significa que ele acabou de identificar algo delicioso e potencialmente lucrativo. Ava, isso é rasgando o véu corporativo. Isso expõe os oficiais à responsabilidade pessoal. Por quê? Quem está sendo idiota? Vertex, disse. Achei que eram o próximo unicórnio. São um burro em um chapéu de festa, Arthur concluiu. O que você quer que eu faça? Prepara uma notificação de inadimplência, mas não envie ainda. Eu preciso de uma coisa primeiro. O quê? Preciso que ele afirme a propriedade novamente, em frente a uma testemunha que eu possa usar. Alguém que importe. Você é assustador quando fica quieta, comentou Arthur. Todos dizem isso, respondi, e desliguei. O dossiê estava com 2 centímetros de espessura. Fotos, leituras de decibéis, relatórios de bombeiros. E agora a sugestão de fraude corporativa. Mas eu precisava do tiro de graça. Precisava dele desrespeitar a propriedade na frente do dinheiro. E porque o universo às vezes recompensa a paciência, vi no monitor do saguão o cronograma para sexta-feira às vistoria de investidores internacionais. Vertex AI perfeito. Sexta-feira à tarde. O sol estava alto e brutal, branqueando a cor do asfalto. Uma frota de SUVs negros puxou até a entrada principal. Não era a multidão habitual de Uberlux. Esse era dinheiro real. Dinheiro do SoftBank. Dinheiro de fundos soberanos. Homens internos que custavam mais do que meu carro, descendo em ondas de ar-condicionado e ceticismo corporativo. Eu estava perto da entrada, aparando os arbustos de bucho com uma tesourinha. Cortante, precisa. Bem-vinda, especificamente porque queria ouvi-lo. Devon estava esperando, vibrando com energia maníaca. Tinha colocado um blazer, uma concesão para ir na ocasião, mas ainda usava tênis. O tipo de combinação que dizia ao mundo inteiro: eu sou tão importante que não preciso fazer esforço. Bem-vindos, senhores, bem-vindos ao Campus Vertex, anunciou estendendo os braços como se tivesse construído o lugar com suas próprias mãos e uma colher de argamassa. Um dos investidores, um homem mais velho e austero com cabelo prateado e sotaque alemão, apontou para o estacionamento, especificamente para a vaga na frente, a minha vaga. O Bentley já estava ali de novo, estacionado diagonalmente, de novo. Muito impressionante, disse o alemão, seu tom sugerindo o oposto. Mas estacionamento é apertado no vale. Você tem alocação segura? Devon riu, batendo no ombro do homem com a confiança de quem nunca foi verdadeiramente questionado. Absolutamente. Vê aquele Bentley? Essa é minha vaga. Controlamos todo esse lote frontal. Temos prioridade de servidão. O proprietário basicamente nos responde. Foi então que me viu. Estava segurando tesouras de podas, em pé a 10 metros de distância, meu uniforme de trabalho tão evidente quanto poderia ser. O alemão olhou para mim, depois para Devon. O cálculo ocorria atrás de seus olhos. E o pessoal? Perguntou o alemão, apontando para mim com uma levantada de queixo. Funcionalismo em tempo parcial, bufou Devon, com aquele desprezo que os homens como ele reservam para as pessoas que trabalham em qualquer coisa que não seja tecnologia ou finanças. Ei, você... Brenda... Ele chasqueou os dedos, chasqueou os dedos. Tire essas folhas do passeio. Estamos tentando ter uma reunião aqui. E honestamente, tente parecer um pouco mais apresentável quando temos convidados. Você parece que dormiu em um lixo. Os investidores riram nervosamente. Era um momento feio. Um power play às custas dos fracos.
Exatamente o tipo de coisa que homens como Devon fazem quando querem provar que estão no topo da cadeia alimentar. Deixei as tesouras em meu cinto. Olhei para Devon, olhei para o alemão, olhei para a Bentley. Minha voz, quando falei, era aquela. A voz que pessoas aprendem a reconhecer como um momento antes da tempestade. Eu cuido disso, respondi. Bom, disse Devon, virando as costas para mim para guiar o grupo para dentro. Agora, se forem me seguir à sala de servidores, as portas de vidro se fecharam atrás deles. Fiquei ali por um longo tempo, apenas respirando, apenas sentindo o peso do momento. Humilhação é uma coisa engraçada. Se você deixa ela apodrecer, ela o apodrece por dentro. Mas se você refina ela, se você a destila, ela se torna combustível. Combustível de alta octanagem, queimador limpo. Peguei meu telefone. Não abri o app de anotações desta vez. Abri meus contatos, deslizei passando por Arthur Advogado e Lídia Código. Toquei em um número que não tinha usado em 2 anos, desde que um motorista bêbado deixou um sedã abandonado na doca de carregamento. Frank's Towing and Recovery. Uma voz grunhiu quando atendeu. Parecia cascalho em um liquidificador. Frank, disse quando a voz respondeu. É Ava Mercer. Senhora Mercer, faz tempo. O que você precisa? Precisa de um salto? Não, Frank. Tenho um veículo na propriedade em violação de sinais de trânsito. Uso não autorizado de uma vaga reservada. Infrações repetidas. Fazer e modelo. Bentley Continental GT. Preto fosco. Frank assobiou. Uau, essa é uma besta pesada. Quer que mova para a rua? Não, Frank, disse, observando o prédio através do vidro, vendo Devon dentro gesticulando selvagemente diante de um mural. Quero que ela seja apreendida. Quero que a leve para seu lote em East San José, aquele atrás da sucata. Essa é uma taxa de coleta do diabo, senhora Mercer. O dono vai ficar furioso. O dono está atualmente ocupado mentindo para investidores. Você consegue estar aqui em 10 minutos? Já estou virando a chave. Desliguei. Prendi o telefone de volta ao meu cinto. Voltei a aparar os arbustos. Queria que as bordas ficassem nítidas, afiadas como a faca, afiadas como a cláusula que estava prestes a invocar. Falemos sobre a seção 14, subseção D, parágrafo 3 do acordo de aluguel. Meu marido Robert era um homem gentil, mas era também um homem paranoico. Cresceu pobre e acreditava que se você desse a alguém uma polegada, eles tomariam 1 milha e depois o processariam pelo custo da régua. Quando elaboramos o contrato de aluguel comercial padrão para o campus, Robert insistiu no que ele chamava de cláusula pesada. Legalmente, é conhecido como penhor sobre propriedade pessoal por incumprimento de servidão. Estabelece em impressão muito fina, muito vinculativa, que no caso de violações documentadas repetidas de atribuições de estacionamento, uso de áreas comuns ou protocolos de segurança, o proprietário se reserva o direito de remover a propriedade ofensora à custa do inquilino. Além disso, caso ditas violações coincidir com um atraso de aluguel ou incumprimento material do contrato, o proprietário pode reter a propriedade como garantia contra danos. Devon não apenas tinha estacionado em minha vaga. Ao instalar esses carregadores sem permissão, ele havia causado danos estimados de 200 mil reais, equivalente a 40 mil, à grade elétrica e paisagismo. Ao operar uma mina de criptografia não metrizada, tinha disparado o uso de utilidades. Tecnicamente, a Vertex me devia perto de 325 mil reais, equivalente a 65 mil, em danos e penalidades. O Bentley valia mil reais. Era uma garantia perfeita. Frank chegou em 12 minutos. Seu caminhão era um monstro. Um Ford F-550 Flatbed com correntes que balançavam como os fantasmas de Civics reapropriados. Essa é a beleza? Perguntou, debruçando-se da cabine, mastigando um charuto que não estava aceso. Essa é, respondi. Ele saiu, conectou as correntes com a eficiência de quem tinha feito isso 1000 vezes. Para onde? Para o lote de armazenamento profundo, Frank. Aquele com o cão de guarda que morde. Esse mesmo.
Frank riu, um som como vidro quebrando. Você é má, senhora Mercer. Sou uma proprietária, corrigi. Existe uma diferença. Ele se acomodou na cabine e começou a manobrar o Bentley para o flatbed. Dentro do prédio, você podia ver Devon no vidro, vendo tudo. Completamente impotente por causa do vidro à prova de som. Seu rosto ficou pálido. Ele começou a bater no vidro com a palma da mão. Parecia um mimo preso em uma caixa de sua própria estupidez. Frank apertou as correntes. Apertadas, confirmai. O Bentley subiu no flatbed, aquele movimento suave e diabólico de um predador sendo derrotado. Frank voltou para a cabine, virou a chave e começou a se afastar. O carro se balançava, oscilando para frente e para trás como um animal morto carregado por um caçador. Subi novamente para meu escritório. Fiz uma nova xícara de café. Sentei e esperei. 3 minutos depois, meu telefone de escritório tocou. Senhora Mercer, é Chloe, da Vertex. A voz da assistente estava tremendo. Devon está... Ele está gritando. Diz que seu carro foi roubado. Diz que está chamando a polícia. Diz... Ele está muito perturbado. Eu vi quando isso aconteceu. Respondi calmamente, inclinando-me em minha cadeira de couro. Você viu? Quem o levou? Eu fiz, disse, com aquela calma que atemoriza as pessoas mesmo quando você é educado. Pode dizer ao Devon que seu veículo foi assegurado de acordo com a seção 14D de seu contrato de aluguel quanto à garantia de danos à propriedade. Diga-lhe que está estacionado em um local seguro, pendente do pagamento de penhoras pendentes relativas à obra elétrica não autorizada e destruição de paisagismo. Silêncio, depois. Você o rebocou? Eu reapropriei, corrigi. Uma reapropriação implica que tenho um direito legal a isso, o que tenho. Ela sussurrou algo que sentia como os preâmbulos de um ataque de pânico. Ele vai me matar. Ele não vai matar ninguém, respondi. Ele é um bully. E bullies desabam quando você tira seus brinquedos. Agora, se me desculpa, tenho uma reunião do conselho para preparar. Reunião do conselho? Você não está no conselho. Não no conselho deles, ainda não. Mas diga ao Devon que verifique seu e-mail. Meu advogado acabou de enviar a notificação de inadimplência. Desliguei. O silêncio em meu escritório era pesado, mas não era solitário. Era o silêncio de um jogador de xadrez que acabou de mover sua rainha para a posição. E agora está esperando que o adversário realize que o jogo terminou 3 turnos atrás. As notícias viajam rápido em um prédio com paredes de vidro. As Azores, a história do Bentley não era apenas fofoca de corredor. Era lenda. Tomei o elevador para o porão para verificar os medidores. 2 jovens engenheiros de outra startup estavam lá dentro. Eles não sabiam quem eu era. Cara, você ouviu falar da Vertex? Sussurrou um. A coisa do carro? Respondeu o outro. Cara, brutal. Ouvi que o proprietário é tipo alguma espécie de frente de cartel que reboca Bentleys no meio de um tour de VC. Devon está perdendo a cabeça. Ouvi que os investidores alemães saíram na hora. Eles acham que a empresa está quebrada. Meus lábios queriam se curvar em um sorriso, mas os controlei. Cartel. Gostei disso melhor do que funcionário. Quando subi de volta ao meu escritório, abri o dossiê. Era a hora da próxima fase. O reboque era um golpe físico. Agora eu precisava de um golpe estrutural. Rascunhei um e-mail. Não de mim, mas de uma entidade que eu e Lídia tínhamos inventado. A Associação de Inquilinos Preocupados. Uma organização que consistia inteiramente em nós duas e em nosso conhecimento coletivo sobre como destruir cuidadosamente uma empresa através de conformidade legal. Anexei as fotos dos riscos de incêndio. Anexei as leituras de decibéis. Anexei o registro da mineração de criptografia não autorizada e enviei para a caixa de entrada geral de Vertex Holding Company Mãe, um conglomerado massivo baseado em Nova York chamado Onyx Capital. Assunto: avaliação de risco, exposição de responsabilidade no campus de Silicon Valley. Seco, chato, mortal. Conselhos corporativos não se importam com sentimentos. Eles se importam com responsabilidade.
Se um incêndio começar por causa de uma saída bloqueada, eles são processados. Se a grade de energia explode por causa de uma mina de criptografia, eles são processados. Se o proprietário processar por incumprimento de contrato, eles perdem centenas de milhões em avaliação. Sábado passou em silêncio tranquilo. Devon estava supostamente trabalhando em casa, provavelmente porque não tinha carro. Segunda-feira de manhã, o telefone tocou. Não era Chloe. Era um código de área 212, Nova York. Senhora Mercer? A voz de uma mulher. Cortante, eficiente. Este é Alina Vance, conselheira-geral da Onyx Capital. Meu coração acelerou levemente. Aquela sensação que você tem quando um predador maior reconhece você como um colega de espécie. Olá, senhora Vance. Recebemos documentação perturbadora sobre nossa empresa de portfólio, Vertex AI. Entendemos que você é proprietária do imóvel. Sou. Estamos vendo relatos de violações de contrato de aluguel, construção não permitida e uma reapropriação de veículo. O veículo foi apreendido como garantia de danos, correto? Procedimento padrão, respondi suavemente. Totalmente legítimo sob o contrato que o inquilino assinou. Bem, senhora Mercer, uma equipe estará voando para cá na quarta-feira. Vamos conduzir uma auditoria de emergência da liderança da Vertex. Gostaríamos de convidá-la para participar. Ficaria honrada, respondi. Preciso entender a extensão da responsabilidade. O prédio é realmente seguro ou devemos trazer capacetes? Sorri. O edifício é seguro, Constable Vance. O inquilino é o perigo. Houve uma pausa, então. Vejo você na quarta. Desliguei. A armadilha estava completamente montada. Eles não estavam vindo para defender Devon. Estavam vindo para remover a podridão. E estavam convidando o cirurgião para a mesa. Passei terça-feira à noite preparando-me. Não coloquei minhas botas de trabalho. Dirigi-me ao meu closet, aquele espaço que não tinha tocado desde a morte de Robert, e puxei fora a armadura que não havia vestido em uma década. Um terno Armani tailorizado, cinza carvão, blusa de seda, saltos que clicavam com a autoridade de um martelo judicial. Caminhei pela propriedade uma última vez naquela noite. O lugar onde a Bentley tinha estado, agora vazio. A mancha de óleo ainda estava lá, mas eu a esfregaria mais tarde. Vi Chloe, a assistente de Devon, fora fumando um cigarro. Ela parecia exaurida. Seu rosto foi registrando o que estava vendo. Uma mulher em um terno em vez de uma jaqueta de lona. Uma mulher que se moveu diferente. Uma mulher que carregava o peso de autoridade que não tinha antes. Senhora Mercer? Seu rosto virou aqueles de alguém que acabava de perceber algo que deveria ter visto há semanas. Você é... Você é... Sim, respondi. Sou? O contraste, comentou Chloe, seu cigarro tremendo ligeiramente em seus dedos. É que ele está dentro, preparando slides sobre sinergia e paradigmas. Ele pensa que pode falar seu caminho para sair disso. Ele não pode, respondi. Posso dizer-lhe com absoluta certeza que o que está prestes a acontecer não é algo que slides possam consertar. Chloe apagou seu cigarro contra seu salto. Boa sorte, senhora Mercer. Dê-lhe o inferno. Não pretendo dar-lhe nada, respondi. Pretendo tirar tudo de volta. A sala de conferências no topo do prédio Vertex tinha uma vista das serras de Santa Cruz. Era uma sala bonita. Sei disso porque escolhi por a mesa. Uma peça sólida de nogueira reclamada, 20 pés de comprimento, tão grossa e pesada que foram necessários 8 homens para a sala. A mesa tinha mais história em suas fibras de madeira do que a maioria das pessoas tem em suas vidas inteiras. Às 10 da manhã de quarta-feira, a sala estava cheia. 3 homens internos da Onyx Capital se sentaram de um lado. Alina Vance estava lá, uma mulher que parecia que morderia você se soubesse que era seguro. Seus olhos tinham aquela qualidade que você vê em predadores de pico. Aquela capacidade de avaliar uma presa e determinar em milissegundos se ela era uma ameaça. Devon estava na cabeceira da mesa, suado, sua gravata frouxa, aquele brilho febrino nos olhos de quem não havia dormido.
Estava folheando slides em um laptop, nervoso, como um homem prestes a fazer uma apresentação em seu tribunal de Nuremberg pessoal. Eu entrei por último. Quando passei pela porta, o silêncio tornou-se absoluto. O tipo de silêncio que você ouve em um safari quando você percebe que está entre predadores. Devin olhou para cima. Confusão lavou sobre seu rosto. Por que você está aqui? A voz saiu como um grito. Isso é uma reunião fechada. Segurança, faça-a sair. Sente-se, Devon, disse Alina, nem olhando para ele, seus dedos deslizando sobre o iPad com a graça de alguém acostumado a estar no comando. Senhora Mercer está aqui a nosso pedido, continuou. Ela é a proprietária do imóvel e nossa maior credora garantida no momento. Você pôde ver a realização varrer o rosto de Devon, o sangue drenando. A compreensão de que ele tinha cometido um erro tão fundamental, tão irrevogável, que nenhuma apresentação elegante poderia consertá-lo. Creditora? Gaguejou. Ela é a gerente de instalações. Sorri. Puxei a cadeira oposta a Devon e sentei-me. Coloquei uma pasta de couro na mesa. Devon tentou, começou Alina, seu tom sugerindo que tinha escutado o suficiente de sua defesa antecipada. Vamos direto para os números. Você mostra uma variância de 300 mil reais em custos de instalações. Você também tem uma notificação de ação judicial no seu registro. Devon apontou para mim. Ela está me perseguindo. Essa mulher tem uma vendetta. Ela não deu gorjeta, ou algo assim. Então ela está sabotando a empresa. É insano. Estou arquivando um relatório de polícia. Alina virou para mim. Senhora Mercer? Fiz o que eu tenho feito melhor nos últimos 10 dias. Permaneci absolutamente calma. Levantei-me. Não liguei um laptop. Não usei slides. Abri minha pasta e deslizei uma única foto pela mesa de Nogueira. Era a imagem do Bentley estacionado na vaga, reservada ao lado da van de carregamento rápido, a trincheira de hóspedes, tudo catalogado com uma hora e data. Esta é a foto de uma violação cronometrada tirada há 3 semanas, disse, minha voz firme e clara. Mostra a construção não autorizada que violou a servidão da cidade nas linhas de fibra óptica. A construção arriscava encerrar os testes médicos na propriedade adjacente. As multas apenas por isso são 50 mil dólares por dia. Deslizei outro documento. Este é o relatório de polícia para a violação de ruído. Outro. Esta é a citação do corpo de bombeiros pelos acessos bloqueados. Outro. E este é o contrato de aluguel, seção 14. O silêncio na sala havia se transformado em algo sólido. Você poderia sentir seu peso. Devon afirma que possui o estacionamento, continuei. Ele não possui. Ele afirma que tem aprovação para expansão. Ele não tem. De fato, devido à quebra material do contrato causada pelos danos estruturais ao estacionamento, o contrato de aluguel é atualmente rescindível a meu critério. Olhei para Devon. Ele estava se encolhendo. Parecia menor do que tinha parecido antes. Aquela aura de invulnerabilidade que ele tinha levado como um escudo havia desaparecido, deixando apenas um homem jovem, pálido e aterrorizado. Não estou aqui por danos, disse, minha voz baixando para aquele tom que você usa quando está expressando uma verdade imutável. Não preciso de dinheiro. Tenho muito. Estou aqui porque este homem é uma responsabilidade para meu ativo. Ele trata este campus como uma casa de fraternidade. Ele abusa do pessoal. Ele mente para investidores. Fiz uma pausa para efeito. E ele estaciona na vaga errada. Devon sputtered, seu rosto se contorcendo. Você roubou meu carro? Eu reapropriei garantia, corrigi. Minha voz adquirindo aquele tom que professores usam quando corrigem ortografia. Como é meu direito sob o contrato que você assinou, mas não leu. Alina olhou para os documentos. Olhou para Devon. Depois fechou seu iPad. Obrigada, Sra. Mercer, disse Alina. Esclarece as coisas. Ela se virou para Devon. Devon, com efeito imediato. Você está colocado em licença administrativa pendente de uma revisão formal de rescisão. Entregue seu crachá e seus dispositivos da empresa. Você não pode fazer isso, gritou Devon ficando de pé. Eu construí isso. Eu sou a Vertex. Você é um inquilino, respondi.
permanecendo sentada, minha voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. E você está sendo despejado. Segurança? Chamou Alina. Meus seguranças, que eu tinha enviado uma mensagem de texto 5 minutos antes, entraram na sala. Eram dois caras grandes, o tipo de homens que geralmente passam o dia pedindo educadamente aos motoristas de entrega para se moverem. Hoje, pareciam executores. Por favor, escorte o Sr. Banks para fora do prédio, ordenou Alina. Devon olhou ao redor da mesa. Ninguém fez contato visual. Todos, cada um deles, estava olhando para baixo, para papéis, para qualquer lugar menos para seu rosto. Finalmente, seu olhar encontrou o meu. Não havia arrogância deixada, apenas medo. Meu carro, sussurrou. Onde está meu carro? Fale com Frank, respondi. O que eles chamam de passeio da vergonha é uma tradição corporativa de longa data, mas eu nunca tinha visto um como aquele. Devon foi escoltado para fora do prédio que pensava que possuía, carregando uma caixa de papelão que continha uma suculenta falsa e uma caneca que dizia melhor chefe que ele definitivamente tinha comprado para si mesmo. Estava flanqueado por dois dos meus maiores seguranças, homens que geralmente passam seus dias sendo educados, mas que hoje tinham aquela qualidade de executores. Eu caminhei atrás dos membros do conselho. Ficamos na entrada da praça. A névoa tinha se dissipado. O sol estava brilhando. O ar cheirava a jasmim e justiça. Devon parou no meio-fio. Olhou para a esquerda. Olhou para a direita. Estava procurando por um táxi, mas não tinha telefone. Propriedade da empresa apreendida. Não tinha carro. Apreendido. Não tinha nada além de uma caixa de papelão e a compreensão terrível de que o mundo não funcionava como ele acreditava. Então, o som de um motor diesel pesado roncou à volta da esquina. Era Frank. Mas ele não estava trazendo o Bentley de volta. Ele estava rebocando um Tesla Model X, um dos carros da frota da Vertex que tinha sido estacionado na faixa de incêndio. O motorista, primo de Frank desta vez, desacelerou enquanto passava pela entrada. Viu-me em pé nos degraus em meu terno. Viu Devon segurando sua caixa. Chefe! Gritou pela janela, olhando para mim. A gente tem a lista. Qual é o próximo que a gente pega? Apontei para a linha de carros da Vertex estacionados ilegalmente ao longo do meio-fio vermelho. Todos eles, respondi. Comece com aqueles bloqueando a boca de incêndio. Devon deixou escapar um som que era meio soluço, meio grito. Esse é a frota de vendas, não. Não mais, disse. Caminhei para baixo os degraus, passei pelos membros do conselho, que estavam assistindo com uma mistura de horror e respeito, e parei diretamente na frente de Devon. Minha voz era baixa agora, apenas para ele. Você sabe, comecei, se você tivesse apenas pegado as chaves, se você tivesse apenas dito desculpas e movido o carro, se você tivesse apenas lido o contrato que assinou, nada disso teria acontecido. Ele me olhou com olhos vermelhos e úmidos. Você é um monstro, sussurrou. Não, Devon, respondi, checando meu relógio. Sou uma proprietária, e você está invadindo. Virei-me para o guarda de segurança. Remova-o da propriedade. O observei caminhar para a borda do campus, para o passeio público onde o mundo real começava. Parecia pequeno. Parecia apenas outro cara em um colete que achava que era o personagem principal. Apenas para perceber que era apenas um figurante no filme de outra pessoa. Alina Vance caminhou até ao meu lado enquanto ele permanecia nos degraus. Implacável, comentou. Ela ofereceu um cigarro. Não fumo, mas peguei. Apenas mantive entre meus dedos sem acender. Poderíamos usar alguém como você em Nova York, continuou. Prefiro o clima aqui, respondi. E o estacionamento é melhor. Ela riu. Aquele riso de alguém que reconhece um oponente digno. Vamos designar um diretor inteirinho amanhã, disse Alina. Alguém chato, alguém que lê contratos. Seria apreciado, respondi. Ela acenou para mim e caminhou em direção ao seu SUV preto à espera. Fiquei nos degraus. Olhei para o local onde o Bentley tinha estado. Estava vazio agora. O estêncil, reservado à Mercer, estava visível novamente, nítido e branco contra o asfalto preto. Caminhei até minha vaga.
Fiquei bem no meio dela. Tirei meu telefone e abri o app bancário. A notificação tinha acabado de chegar. As multas da Vertex tinham sido transferidas pela Onyx Capital para limpar o penhor. 325 mil quaires. Transferi imediatamente para o fundo de embelezamento do campus. Ia plantar mais hortênsias, talvez alguns cactos de pera brava aqui e ali, você sabe, para textura. Olhei para a vaga vazia. Respirei fundo do ar de eucalipto. Minha dignidade não tinha partido. Tinha sido apenas estacionada na garagem por um tempo. E agora? Agora eu estava de volta no banco do motorista. Caminhei de volta para dentro. Havia uma marca de arrasto no piso onde Devon tinha gasto os pés. Sarah, chamei para a rapariga no balcão de café. Pode trazer uma vassoura, por favor? E depois me trazer um latte de leite de aveia, no nosso. Acabamos de receber uma entrega. Claro, senhora Mercer, Sarah respondeu, seu rosto radiante. Vou buscar em um segundo. Perfeito, sorri. Vou levar para meu escritório. Tenho muitos papéis para arquivar e um novo contrato para redigir. Subi para meu escritório. Havia tanto a fazer. O dossiê de Lídia teria que ser organizado. Os novos documentos de contrato precisavam ser preparados. E este novo contato teria uma cláusula muito especial. Uma sobre a devolução de chaves. As semanas que se seguiram ao afastamento de Devon foram um exercício em restauração meticulosa, não apenas de paisagismo. Embora sim, plantei aquelas hortênsias adicionais e alguns cactos de pera brava ao longo das vagas de hóspedes, apenas pela textura, mas da integridade do lugar. O novo diretor interim chegou na quinta-feira. Seu nome era Richard, e era precisamente como Alina havia prometido chato. Ele usava óculos de armação pesada, provavelmente desde 1997. Lia documentos, respeitava assinaturas. Tinha um cronograma para reuniões. Tudo o que Devon não era, Richard era. Na primeira semana, pediu-me uma reunião em meu escritório. Eu o esperava com café e papéis. Senhora Mercer, disse Richard, seu tom daquele de quem tinha acabado de ler a história completa de Devon e estava ainda mais horrorizado pela segunda leitura. O que aconteceu aqui é extraordinário. Você poderia ter simplesmente processado. Você poderia ter apenas despejado. Poderia ter, concordei, passando-lhe a xícara de café. Mas apenas remover um inquilino ruim não corrige o que ele danificou. Ele danificou a confiança. Danificou a percepção do que era permitido aqui. Tinha que ser estrutural. Richard ajustou seus óculos. Bem, tenho recomendações da Onyx para que você seja consultora de conformidade permanente para todas as propriedades em Silicon Valley. Seria uma posição bem remunerada. Ficaria honrada, respondi, mas há duas condições. Quais? Primeiro, Lídia, minha consultora de código, recebe um contrato de 5 anos, em tempo integral, com bônus por compliance. Feito. E a segunda? O jardim permanece, ninguém o toca, ninguém planta sobre ele. É um memorial para o anterior proprietário. É um lugar de reflexão em um vale cheio de disruption e caos. Mantém as hortênsias vivas, e as hortênsias mantêm a empresa viva. Richard sorriu. Aquele sorriso leve de alguém que finalmente entendia o jogo. Ninguém tocará no jardim. O novo contato para o próximo inquilino foi redigido meticulosamente. Tinha todas as cláusulas padrão: disponibilidade, manutenção, normas de ruído, protocolo de incêndio. Mas tinha também algo novo. Seção 17, parágrafo especial 4. Qualquer pessoa que lance as chaves da propriedade de um funcionário está sujeita a uma multa de 50 mil reais na primeira ofensa. A segunda ofensa resultará em rescisão imediata do contrato de aluguel, com confisco de todas as propriedades deixadas no local como colateral. Coloquei-a na mesa na frente de cada novo possível inquilino. Todos leram aquele parágrafo. Nenhum deles perguntou por quê. 2 semanas após a partida de Devon, caminhei pela praça em meu horário habitual. 6:30 da manhã, a névoa ainda caindo, o ar ainda fresco. As hortênsias estavam começando a prosperar novamente. As raízes cortadas foram cuidadosamente aparadas, e as plantas tinham sido transferidas para o viveiro
para recombro lento. Em 6 meses estariam de volta. Sara estava no café, preparando a primeira rodada do dia. Quando entrei, ela sorriu. Aquele sorriso geral de alguém que tinha visto justiça. Café preto? Perguntou. Por favor. Enquanto preparava, ela comentou. Devon tentou processar a Onyx Capital. Alegou discriminação, assédio e uma série de coisas. O que aconteceu? Perguntei, embora já soubesse. O advogado da Onyx enviou-lhe uma lista dos relatórios de violação de código que você forneceu. Devon retirou o processo em 2 dias. Sorri em meu café. Como é que você fica tão calma sobre isso? Perguntou Sara, genuinamente curiosa. Tipo, você destruiu esse cara. Não destruí ninguém, respondi. Devon destruiu a si mesmo. Eu apenas documentei. Naquele fim de semana, dirigi até o miradouro de Pico do Diabo. Um ponto de vista que olha para todo o vale de silício estendido abaixo. Um mar de prédios de vidro e asfalto cinzento entrecortado por pequenos oásis de verde. Meu parque era um daqueles pequenos oásis. De cima, você poderia ver o padrão, o retângulo do edifício bandeira, o quadrado da praça, a mancha de verde que era o pátio com hortênsias. Sou uma mulher de meia idade com botas práticas e uma jaqueta de lona que passa seus dias verificando paisagismo e lendo contratos. Não deveria ter poder. Não deveria contar. Mas havia uma verdade que Devon nunca tinha compreendido e que a maioria dos homens como ele nunca compreenderá. O poder quieto supera o poder ruidoso. O poder que você constrói pacientemente, documentando cada violação, cada incumprimento, cada pequena amostra de desrespeito. Esse é o poder que não pode ser desafiado. Devon tinha acreditado que era importante porque tinha dinheiro, porque tinha um título, porque tinha uma Bentley Mad Black. Ele nunca entendeu que era importante porque possuía o chão sob seus pés. E o chão tinha memória. O campus tinha se estabilizado. O novo diretor, Richard, havia contratado uma equipe competente. A firma de pesquisa médica tinha expandido seu laboratório. 3 novas startups, menores e mais respeitosas, tinham se mudado. O ruído diminuiu. A atmosfera havia voltado ao que tinha sido antes da incursão da Vertex. Lydia agora ocupava um escritório permanente no segundo andar, equipado com 3 computadores para análise de violação de código. Ela fumava menos, apenas por um cigarrinho por dia, geralmente enquanto relia relatórios de incêndio. Tínhamos uma dinâmica de trabalho perfeita. Ela encontra os problemas legais, eu os confirmo com propriedade e os contatos de aluguel é revisado. Chloe, a assistente de Devon, tinha se mudar para uma firma de VC em São Francisco. Ela me enviou uma carta antes de partir. Dizeu que havia aprendido mais sobre integridade corporativa em 2 semanas, após a partida de Devon, do que em toda a sua carreira anterior. Havia também mencionado que Devon estava vendendo aquela história do guincador no Twitter. Sua versão, é claro, onde ele era vítima de um proprietário malévolo e uma corporação ganancioso. Ninguém acreditava nele. Descobri-se que houve uma gravação de segurança da vistoria de investidores. A parte onde ele chasqueou os dedos para mim havia se tornado um videoclipe viral de uma hora para outra. Era comentado como o momento em que Devon perdeu. Professores de administração estavam usando aquilo em aulas sobre como não tratar funcionários. Era constrangedor e maravilhoso. O pátio estava em seu auge. As hortênsias azuis, brancas, rosa, todas tinham voltado com vigor renovado. As árvores de sicômoro que Robert havia plantado 2 décadas atrás estavam em plena folhagem. Os cactos de pera brava que eu tinha plantado estavam a prosperar. Aquele toque de texturas que Robert teria apreciado, aquela combinação de gracioso e ousado. Muitas vezes, eu caminhava por ali ao meio-dia. Executivos saíam para almoçar e alguns deles sentavam no banco de pedra que ficava debaixo dos sicômoros. Falavam menos. Sua respiração desacelerava. Seus telefones permaneciam em seus bolsos. O contrato que tive com a Onyx Capital especificava que qualquer novo inquilino teria que aprovar o paisagismo. Cada novo inquilino, quando vinha ver o espaço, perguntava sobre o pátio.
E quando eu explicava sobre Robert, sobre as plantas, sobre a importância de manter lugares tranquilos em um vale que estava sendo consumido por velocidade, cada um deles assinava aquele documento especial feliz. Eles compreendiam. Finalmente compreendiam que o valor real de um espaço não era medido em metros quadrados de cubículo, mas na qualidade da ar que você respirava, na profundidade do silêncio, na oportunidade de estar ainda. Exatamente um ano após o afastamento de Devon, recebi um e-mail de Alina Vance. O assunto era oferta permanente, Nova York. O corpo dizia simplesmente: Richard está deixando em junho. Gostaria de propor você como diretora de operações, permanente para todas as propriedades de Onyx Capital em Silicon Valley. Salário: você pode nomear. Equipe: Lídia está incluída. Autonomia completa. O conselho votou unanimemente. Olhei para aquele e-mail por um longo tempo. Podia imaginar a vida em Nova York. Prédios maiores, litigação mais complexa, dinâmica corporativa em escala massiva. Teria sido um desafio interessante. Mas então, olhei pela janela para o pátio, onde uma mulher mais velha estava sentada debaixo do sicômoro, seus olhos fechados, sua respiração lenta. Não reconhecia. Era de uma das empresas menores, mas ela estava absolutamente em paz. Respondi a Alina em 2 linhas. Agradeço a oferta, mas vou ficar. Há hortênsias para cuidar. Recebi uma resposta em 15 minutos. As hortênsias devem ser preciosas. Trabalharemos por arranjo remoto. Você pode gerir tudo daqui. E então fizemos aquilo. 2 anos após a Bentley ter sido rebocada, recebi uma ligação. Era Frank. Senhora Mercer, disse, sua voz daquele tom que significava que tinha uma história. Você não vai acreditar. Devon apareceu no meu lote. Aquele idiota estava tentando recuperar o Bentley. Meu coração acelerou levemente. O que aconteceu? Ele não tinha dinheiro. As multas chegaram a 400 mil reais, entre armazenamento, dano ao carro e juros. Seu seguro cancelou por causa do penhor não resolvido. Ele permaneceu de pé no meu lote na chuva, apenas chorando. Disse que eu havia destruído sua vida. Você destruiu a vida dele? Perguntei. Não, disse Frank. Você fez. Mas eu aprecio que não vou pagar pelo agrimensor então. Nós estamos bem. Desliguei-me. Agora, cada manhã, caminhei para a perimetral da praça. Às 6h45 da manhã. A névoa é pesada e úmida. Cheira a eucalipto e a história, e a terra que tinha visto décadas de ambição e decadência. Eu verifico as hortênsias. Mudo-me para o paisagismo de luz. Inspeciono os drenos de água. Encho meu termos com café preto. E quando caminho pelo pátio, às vezes, vejo o Oilple sentados nos bancos. Vejo os diretores executivos que colocaram seus telefones para baixo. Vejo os engenheiros que fecharam seus olhos. Vejo as mulheres que sussurram, obrigada, que lugar de paz. E percebo que nenhum deles sabe a história. Não sabem sobre Devon. Não sabem sobre a Bentley. Não sabem que cada grama, cada árvore, cada pétala de hortênsia é um monumento para a integridade. Integridade que foi defendida não através da agressão, mas através de documentação meticulosa e paciência infinita. O jardim é meu legado agora, não apenas de Robert, mas de algo que transcende o poder corporativo. O conhecimento de que quando você investe pacientemente em seu próprio domínio, o resto do mundo não pode tocar nele. A dignidade não tinha partido. Havia apenas sido estacionada na garagem por um tempo. E agora eu estava de volta no banco do motorista. Há uma nota no meu calendário de 20 anos atrás. Robert a escreveu. Diz: a companhia que você constrói é medida não pelo poder que exerce, mas pela paz que cria. Coloquei uma moldura ao redor disso. Agora está na minha parede, bem ao lado da diploma de direito que tive que conseguir para ler aquele contrato de aluguel. E cada dia eu sou proprietária de um pedaço de Silicon Valley. E cada dia eu cuido desse pedaço, e cada dia qualquer coisa que pense em violar o silêncio aprende uma lição muito cara. Porque a terra tem memória. E a terra sempre sabe quem está no comando.